americano e inglês britânico. Qual a diferença desses ingleses? Vamos falar sobre isso hoje? Hello, bilinguals! Welcome to our home. Aqui é a Natália Portes e esse canal foi criado para não te deixar desistir do inglês. E para isso, você tem que entender que existem sim diferentes ingleses ao redor do mundo. E hoje nós vamos falar de dois ingleses muito famosos. O inglês americano, lá dos Estados Unidos, e o inglês britânico, que vem lá de Londres, da Inglaterra, terra da realeza, né, da galera chique. Qual é a diferença desses ingleses? Nós vamos começar por uma diferença muito grande, que é a pronúncia. A pronúncia britânica ela é um pouco mais fechada e os britânicos eles tendem a falar as palavras de formas mais completas. Eles não comem algumas letras quando eles vão falar. Já os americanos, como eles gostam de apressar as coisas, eles cortam algumas letrinhas quando eles vão falar. E aí dá uma complicada na hora da gente entender, né? Mas tá tudo bem, a gente aprende. Vamos aos exemplos para que você entenda como isso fica na prática. Os números, por exemplo, quando nós vamos falar o número 20, 30, 40, no inglês britânico, eles vão falar todas as letras. Por exemplo, 20, 30, 40... Eles estão falando todas as letras. Já o americano vai dizer, gente, pra quê? Pra quê? Esse T tá aí, vamos tirar ele daí. E aí ele vai dizer 20, 30, 40. Ele já eliminou o T. Pra ganhar o quê? A agilidade. Isso acontece também em outras palavras, como por exemplo, city. City. O britânico vai dizer city como um todo. Já o americano vai trocar esse T por um R e vai dizer city. City. Essas são algumas diferenças para você começar aí a entender na sua cabecinha. Diferença número 2. A moeda. Sim, a moeda utilizada em cada país também é diferente. Nos Estados Unidos é utilizado o dólar e automaticamente eles falam dólar e cents para centavos. Dólar e cents. Já lá na Inglaterra, eles utilizam a libra, que em inglês a gente chama de pounds. Pounds. Então eles vão usar pound e vão usar para falar de centavos a palavrinha pence. Pence. Então 5 e 20 ficaria, por exemplo, nos Estados Unidos, $5.20. $5.20. Já na Inglaterra ficaria 5 pounds and 20 pence. 5 pounds and 20 pence. Essas são algumas das diferenças. Mas a principal diferença está no vocabulário. E essa é a nossa última dica. Algumas palavras muito comuns que são diferentes no inglês britânico e no inglês americano. A palavra louco, doido, tipo, você tá louca? Nos Estados Unidos a gente vai dizer crazy, crazy. Já na Inglaterra nós vamos dizer mad, mad. Por exemplo, are you crazy? Você tá louca? Are you mad? Are you mad? Você tá louca? Sim, essa sou eu tentando fazer um sotaque britânico, gente, que não é o meu forte, tá bom? Depois, outra palavra que é bem diferente, que pra mim me confundia muito, é como você diz calças em inglês. Nos Estados Unidos você vai dizer pants, pants. Já na Inglaterra vocês vão dizer trousers, trousers. Então quando você for fazer compra, lá nos Estados Unidos você vai procurar por pants e na Inglaterra por trousers. Outro que me pegava pra caramba é a palavra apartamento. Porque apartamento, no inglês americano, lá nos Estados Unidos, eles vão dizer, por exemplo, I live in an apartment. I live in an apartment. Eu moro em um apartamento. Mas lá na Inglaterra, eles vão dizer I live in a flat. I live in a flat. Ou seja, apartamento lá na Inglaterra é flat. Eu moro em um apartamento. I live in a flat. Esses são só alguns exemplos de diferentes vocabulários que você consegue encontrar. Porém, a lista é gigante, viu, pessoal? Aí, nessa hora, a pessoa já fala, ai, meu Deus, Nath, qual inglês que é melhor? Qual que eu tenho que aprender? Calma, calma, não precisa se apavorar. Ambos os ingleses, eles são compreendidos em todos os lugares do mundo
mundo. E quando você está aprendendo, você pode optar pela sua preferência na hora de consumir material. Se você é mais fã do sotaque americano, consuma materiais que são de cunho mais americano. Se você prefere o sotaque britânico, consuma materiais que são mais britânicos. Porque assim, desde sempre, o que acontece? Você aprende diferentes sotaques e acostuma o seu ouvido. Eu quero ressaltar, pessoal, que hoje em dia já não existe mais tanto essa coisa de inglês britânico e inglês americano. O inglês é uma língua do mundo. Você vai escutar muitas pessoas que não são nativas falando inglês. Pessoas que moram em países latinos, pessoas que moram na Europa, pessoas que moram na África e que aprenderam inglês como um segundo idioma e vão conversar com você. Por isso que é muito legal que você se exponha desde o começo a diferentes sotaques e a diferentes materiais. Então, esse vídeo é uma curiosidade, mas não fique muito preocupado. Você pode escolher qual que é a sua preferência. Eu mesma sou apaixonada pelo sotaque e pela maneira americana de falar, por isso meu inglês ele é muito mais americano. Deixa aqui pra mim nos comentários qual desses dois você prefere, inglês americano ou inglês britânico. Já aproveita e me segue para toda semana você receber dicas de inglês e não desistir no meio desse processo. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!